Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Este é o meu sinal e o meu nome é Hannah. H-A-N-N-A-H. Vocês conhecem algum surdo-cego? Sabem o que é surdo-cegueira? Hoje vamos conversar sobre essa deficiência que compromete, em diferentes graus, os sentidos da visão e da audição. Para os surdo-cegos, o mundo se apresenta sem som e sem luz. A surdo-cegueira prejudica a comunicação, a mobilidade e até a autonomia do indivíduo. O surdo-cego necessita de uma educação especializada, diferente da que é dada ao surdo e ao cego. Eu vou mostrar para vocês um trecho de uma entrevista com 3 surdo-cegos. O bate-papo foi mediado pelo professor surdo Alexandre Melendes. Prestem bastante atenção aos detalhes. Olha só que complicado, né? Qual a lei que fala sobre isso? Qual o projeto, né? Sobre acessibilidade, sobre surdo-cego, qual a lei que fala sobre isso, né? O que eu penso? Que é importante a comunicação mudar, né? As tecnologias ajudarem muito nisso. Mas, por exemplo, eu escolho uma televisão, e aí estou lá mudando de canal, e aí escolho a tela, né? Sei lá, escolho o recorte, escolho a legenda, ou se tem intérprete, se não tem intérprete, eu prefiro legenda, prefiro intérprete, né? Eu escolho o que eu quero, né? Eu faço as minhas escolhas, é isso que seria ideal, né? Por exemplo, alguns países você tem televisões que você pode fazer várias opções, aqui no Brasil não, ainda não. Está começando agora a oferecer opções, né? Por exemplo, as televisões da Samsung são novas, essa tecnologia de você aumentar a tela do intérprete. Agora tem, mas antes não tinha. Não tinha, a gente precisou Verdade. lutar muito para ter essas conquistas, né? Precisa continuar lutando. A televisão aqui de casa, da Samsung, né, tem, mas e nas ruas, nos museus, né, em outros lugares? Por exemplo, vocês surdo-cego, na rua, né, vocês andam sozinhos com a bengala? Ou tem o guia, né, que vai ajudar vocês? Como que é isso? Se tem um cão-guia perto, tem? Qual a opinião de vocês sobre isso? Ernesto? Então, isso que você está falando, né? Quando a gente pensa no surdo cego, precisa de guia, ou. Gente, depende. Cada surdo cego é único, precisa ver qual que é o resquício visual desse surdo cego, qual é a capacidade dele, né, em visualizar, qual a distância que ele consegue ver com conforto. Então, não adianta determinar. Cada um é único. E existem diversas especificidades, né? Então, eu, por exemplo, enxergo até certa distância, né? Para televisão, às vezes alguma questão de estar muito pequeno, a questão de alguém estar me guiando, por exemplo, tranquilo, a questão da legenda, dependendo também de certa distância, certo tempo. A gente viu que agora com a questão do novo coronavírus, atrapalhou bastante essa questão da máscara, né? Mas a gente precisa sim, tem o guia intérprete, né? Uma pessoa para nos guiar no momento de atravessar, de ler alguma coisa. Nos museus, é importante considerar que o manuseio deve ser efetivo. De noite não dá, precisa ter uma iluminação adequada, porque senão fica escuro e você não consegue ter ali uma experiência efetiva. Então fica faltando assim algumas informações, sabe? Faltando alguns detalhes. E aí o objetivo, que é atender o surdo cego, não é atingido. A gente sabe que com um surdo é mais tranquilo, mas existem surdos cegos, por exemplo, que não fazem a leitura do braille, ou que não sabem, outros que não sabem libras, então, ou outros que não sabem o português. Então a gente precisa usar o computador, a tecnologia em nosso favor, né? Para que o surdo cego ele venha entender aquilo que está sendo proposto no museu. Seja em língua de sinais, tem muitas exposições que não têm a acessibilidade, tanto para surdo quanto para surdo cego. E a gente sabe que existem especificidades, né? Tanto para surdo quanto para surdo cego. É verdade, tem razão. Mas, por exemplo, né, o que o Ernesto comentou, né, sobre a questão de surdo, depende, né, tem uma variedade.
Mas principalmente eu vejo, por exemplo, na maioria dos surdos, né, a maioria dos surdos cegos usa língua de sinais tátil, a maioria, não é? Por que prefere língua de sinais tátil? Por que isso é importante? Posso Ernesto? falar? Então, Ernesto? certo. Existem aqueles intérpretes de Libras que atuam em campo visual reduzido, mais próximo, que são para aqueles surdos cegos que têm esse campo visual mais reduzido, outros que precisam do guia intérprete fazendo a Libras tátil, porque conseguem entender de forma mais efetiva, a comunicação acontece melhor, mas existe também aquele surdo cego com algum resquício visual que, dependendo da distância, consegue, é confortável, né, ver o intérprete, né, de Libras, mas o guia intérprete e a Libras tátil é fundamental. Menos esforço visual, né? Entendi. Isso. Entendi. Rosane, por exemplo, olha, a língua de sinais tátil, né? Mostra pra gente como que é isso. Mostra um exemplo para nós. Certo. É verdade que existe a Libras em campo reduzido, mas a Libras tátil, a Libras em campo reduzido, dependendo do tom da roupa, da iluminação, não é efetivo. E a distância também Cansa, entre o intérprete. cansa também, né? E também cansa sinalizar, né? Porque você não pode abrir muito a mão. Você precisa fazer os sinais, os classificadores, as escolhas lexicais em Libras de forma reduzida. E Libras tátil é assim, ó. Vou demonstrar, ó. Veja, mesmo estando em formato assim mais escuro, eu consigo entender. Queria ver ela fazendo. Então, é a Libras tátil. Então, eu utilizo os dois. Às vezes um, às vezes outro, porque às vezes eu sinto dor no ombro, né? Por favor, quero água. Aproveito e já peço. Quer água? Olha só. E café? Café. Como é? Ah, Como é café? só um minutinho. Deixa eu chegar, daí eu te mostro como que é o café. Peraí. Ah, a mulher tá perto, aí precisa estar pertinho. Olha Café, só, isso, não, café. obrigada, não quero café. Ok. Olha Viu? só. Perigoso. Perigo, como que é? Perigo. Como perigo? Perigoso, faz assim, ó. Um X aqui na região do meu ombro, ó. Daí eu já fico em alerta. Perigoso. Que legal, que legal. Ó, deixa eu virar as costas. Que isso? Engraçado, Isso. Perigoso é perigoso. um X bem nas costas, ó, veja. Daí eu já fico em alerta. Peraí, o que tá acontecendo? Me explica. Ah, bateu um carro, aconteceu um acidente, né? Alguma situação, já me avisa, já pega minha mão, já me guia. Não é assim, né? Era um surdo Porque o aí que tá surdo na mão de cego, ele ninguém. precisa ter uma referência daquilo que está acontecendo. Então ela me avisa primeiro, daí eu já fico em alerta e depois ela me fala. Olha só, quando acontece um acidente, ela tem que avisar primeiro, avisar do perigo, para depois te ajudar, né? Entendi. Isso. Porque vira um grande susto, né? Já sai correndo, já pega o surdo cego, como Pega que pela é? mão e puxa, nossa, mais susto ainda. Exatamente. Isso. O Ernesto, né? Tava falando exatamente. E aí, ó, não posso pegar de qualquer jeito e empurrar dessa forma, não, É calma. errado esse tipo, é errado. Pegar e puxar de uma vez é errado. Isso. Muitos ouvintes não sabem dessas práticas, né, Alexandre? Então a gente precisa explicar com calma para deixar o surdo cego o mais confortável possível. E o braço, assim, por exemplo, olha, no braço, assim. No braço, para, por exemplo, alguém tá chamando. Oi, tudo bem? Ah, tá, no braço, tá, é chamado. Eu sou surdo, por exemplo. Surdo, tá chamando. Ó, vou explicar uma coisa bem rapidinho. O surdo é visual, não é? Então ele tem
a sua vida através das experiências visuais. O ouvinte auditivo, aconteceu alguma coisa, virou a cabeça e olhou. E o surdo cego, como que se chama? Veja só. Veja. Perceberam que todos os participantes do bate-papo escolheram um fundo preto? Com este fundo, os entrevistados conseguem se enxergar melhor. Vocês viram no vídeo que uma das entrevistadas mostra como se dá a comunicação com os surdos-cegos? Eles utilizam a Libras tátil. A maioria dos surdos-cegos tem a síndrome de Usher, que é uma doença hereditária responsável pela perda total ou parcial da audição e uma diminuição progressiva da visão. A comunicação não é fácil, mas esse isolamento pode ser rompido. A americana Helen Keller foi a primeira surdocega a conquistar um bacharelado. Se tornou escritora, conferencista e ativista social. Tem uma frase dela que eu gosto muito. Sozinhos, pouco podemos fazer. Juntos, podemos fazer muito. Que tal agora vocês planejarem uma entrevista com um surdo-cego? Formulem perguntas pensando nas suas dúvidas. Tentem descobrir quais são os recursos tecnológicos apropriados, como são feitas as visitas ao médico, as compras no supermercado, quais são as maiores dificuldades no dia a dia de um surdo-cego, se existem escolas apropriadas. Enfim, pensem em várias oportunidades e caprichem! Hoje assistimos a uma entrevista com surdo-cegos e conhecemos sua cultura, sua língua, suas dificuldades e de que forma se dá a acessibilidade. Agora vamos à revisão. Surdocegueira, entrevista, bate-papo, síndrome de Usher, comunicação, dia a dia, bacharelado. Até o próximo encontro. Tchau!